Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Eu estou muito feliz com Jesus. Glória a Deus, aleluia. E estamos, numa culto de quinta-feira, de louvor e adoração. Pode se assentar, aqueles que se encontram de pé, fiquem à vontade, estamos na casa do Pai. Eu quero desde já cumprimentar a todos, com a paz do Senhor Jesus, aqueles que também vão nos acompanhar online. Obrigado, viu, presbítero Mateus, por todo o apoio. E, meus irmãos, sem mais delongas, já entrando aqui no que Deus colocou no meu coração, Deus falou comigo esta tarde e eu creio que também falará com os irmãos, Porque aqui estamos debaixo da vontade de Jesus. Meus irmãos, então, aqueles que puderem, abram as vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10. Também pretendo não entregar o microfone muito tarde, porque eu vou colocar exatamente aquilo que Deus colocou no meu coração, sem mais e nem menos. O ideal. Então, 1 Coríntios, no capítulo 10, eu vou ler a partir do versículo 1, que diz assim, a passagem. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuravam, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com atenção, dará também o escape para que possais suportar. Até aqui, meus irmãos. Pai, muito obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Eu agradeço, Senhor, de coração. Eu louvo o Teu nome, meu Pai, pela vida de cada um que aqui estás. Eu creio que o Senhor é um Deus, Senhor Jesus, que prepara momentos, meu Pai, e oportunidades para a gente louvar o Teu nome, prepara momentos e oportunidades para a gente falar do Seu amor, e eu creio, Senhor Jesus, que desta vez não é diferente. Eu oro para que o Senhor me use como um canal, como uma ferramenta, continue falando comigo, em nome de Jesus Cristo, e fale aos nossos corações aquilo que o Senhor quiser, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, agradeço, meu Pai. Também eu oro por aqueles que ainda estão chegando aí do culto por vias de trabalho, depois do trabalho. Traga-os em segurança, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui nós temos aqui a passagem em 1 Coríntios capítulo 10, onde o apóstolo Paulo ele vai nos lembrar de um contexto, O contexto dessa mensagem, ele vai nos lembrar de um contexto de Israel. Quando ele remete aqui os pais, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar,
em Moisés, e todos comeram no manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Jesus Cristo. Ele estava falando aqui, ele estava se referindo aqui ao povo de Israel. O apóstolo Paulo, ele estava querendo fazer aqueles que estiverem ouvindo esta mensagem lembrar de como era, como foi, né, os pais dos pais, como foi naquela época. Realmente, tem muita diferença se eu perguntar para os irmãos, aquela época do povo de Israel e dos dias de hoje, a gente não estamos comendo do mesmo manjar espiritual? Não estamos também bebendo todos da mesma bebida espiritual? Né? E quem está nos guiando não é a pedra, que é Cristo? Então não tem muita diferença nos dias atuais, né? Dentro da nossa igreja, dentro do nosso ministério, o que o apóstolo Paulo estava falando, que eles viveram lá atrás, que eles também participavam ali dos milagres de Deus, quando Deus, né, ele colocava a mão, quando Deus abençoava, quando Deus fazia milagres, eles participavam também, porque todos eles comiam da mesma comida espiritual. Só que, depois ele começa a entrar num ponto aqui, eu quero acreditar que como um sinal de advertência. Advertência por quê? Para os erros antigos, a gente não cometer esses erros hoje em dia. Por quê? Se antes a gente tinha um contexto de um povo que comia a mesma comida espiritual, bebiam, né, a mesma bebida espiritual, e a pedra que os guiava era Cristo, hoje não tem essa diferença, então eles cometiam erros que hoje estamos passíveis de cometer os mesmos erros. Então ele fala aqui alguns dos erros que eles cometeram, ele acaba listando aqui, e deixa um sinal de alerta para toda a igreja, para que a gente não cometa esses mesmos erros. Vamos ao primeiro, que aqui agora a gente vai entrar um pouquinho mais nos detalhes. Ele diz, depois que ele falou tudo isso, no versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ora, então alguns foram deixados para trás. Por quê? Porque Deus não se agradou deles. Por que Deus não se agradou deles? Ele vai falar, ele vai listar. E aqui Deus fala que Deus não se... Aqui o apóstolo Paulo fala que Deus não se agradou da maior parte deles. Ou seja, muita gente errou. Andava errado, andava de forma errada, pensava de forma errada, agia de forma errada naquela época. Então, ele vai falar aqui, né? Muitos que boa parte deles foram prostrados no deserto, enfim, deixados para trás, pereceram. Estas coisas, no versículo 6, foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Meus irmãos, aqui eu entendo, né? Até deixei anotado aqui, a maior parte das coisas com certeza eu não vou falar, porque né, a gente sabe, o Espírito Santo que guia, né? Mas aqui, não cobiçamos as coisas más. Eu acredito que ele não esteja falando de nada específico. Nada, somente uma coisa, né? Aqui também ele já fala em plural. Mas eu quero acreditar que ele esteja se referindo aos desejos do nosso coração que não são vontade de Deus, que não agradam a Deus. Então, o que é coisa má? É tudo aquilo que não agrada a Deus. Poxa, a gente ouve, né? Até, poxa, todo o povo saiu do Egito, mas muitos deles, o Egito não saiu do coração dessas pessoas. Muitos deles, infelizmente, lembravam das coisas do Egito. Muitos deles falavam, poxa, lá tinha talvez casa, tinha um certo conforto ali, mesmo sendo escravo, mas eu tinha um certo conforto ali, quando eu podia ver minha família, estava com a minha família, não sei, os manjares, não sei. Por quê? Estavam cobiçando coisas más, estavam lembrando dos antigos desejos, estavam lembrando da antiga terra, estavam lembrando da onde Deus tinha tirado, que não era para estar ali. Não era da vontade de Deus para eles estarem ali, e mesmo assim eles estavam com esses desejos. E quantos de nós, né, já que estamos comendo da mesma comida espiritual, estamos bebendo da mesma bebida espiritual, quantos de nós, às vezes,
podemos ter esses desejos, entre aspas, do velho homem, da velha criatura, de como a gente andava antigamente, antes de conhecer o nosso Jesus Cristo. Né? E eu não digo nem tanto só desejos, mas eu digo atitudes. Porque eu vou falar uma coisa. Se você era uma pessoa brava, no velho homem, na velha mulher, hoje você não é mais. Você pode irar, mas não pode pecar. Eu quero entrar num detalhe aqui do pecado em si. Porque a gente é humano, a gente é falho, né? Poxa, assim, uma fechada no trânsito pode deixar a gente um pouquinho nervoso. Mas assim, se você era uma pessoa egoísta, hoje você não é mais. Se você é uma pessoa rancorosa, hoje você não é mais. Se você é uma pessoa, sabe, tudo moralmente que não agrada ao Senhor Jesus, que a gente tinha quando a gente vivia, o velho homem, a velha mulher, hoje, dada a nova aliança pela graça de Deus, a gente não é mais, porque ele nos transforma todo o nosso entendimento. Meus irmãos, o pecado não começa no ato em si. O pecado começa nos desejos. No devagarzinho, você começou a pensar, você começou a se planejar, você começou a criar expectativas que não agradam a Deus. Você começou a guiar a sua própria vida por um caminho que não agrada a Deus. Isso são coisas más. Eu até listei aqui algumas para aquele que ainda está meio perdidinho. Vida sem compromisso com Deus. Buscar aprovações das pessoas e não a aprovação de Deus. Que adianta? Qualquer presidente do mundo todo, vou falar o Trump aqui que todo mundo conhece. Trump, aprovar a sua atitude e Deus não aprovar. Eu digo assim, em questão de poder, né? Que adianta, sabe, todo mundo ao seu redor aprovar a sua atitude e Deus não aprovar. Escolher o sucesso profissional em detrimento da obra de Deus. Isso aqui também é para mim, meus irmãos, porque a partir do momento que eu estou estudando demais, exemplo, ou estou trabalhando demais, e isso tem me tirado a atenção do que realmente importa, que é a presença de Deus, que é buscar os dons do Espírito, que é buscar a Deus, a face do Senhor. Se eu estiver distraído, eu tenho que vigiar para isso não acontecer. Porque eu estou prejudicando. Se Deus nos usa como uma ferramenta e somos ceifeiros, né, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros, estamos pelejando junto com Jesus, estamos trabalhando para o reino de Deus, fazemos parte do exército dele. Então a gente precisa ser soldados fortes para o reino de Deus, a gente precisa estar preparado, estar vigilante, estar atento. Então, se a gente está distraído, não, está tendo uma guerra espiritual, eu vou forjar lá minha espada ainda, calma aí. Não, mas está tendo uma guerra agora, precisa de você agora, precisa da sua oração agora, precisa que você busque, interceda agora, que as coisas estão estranhas, estão difíceis, precisa agora que você interceda pela situação que está acontecendo. Amém? Então, ter saudade do Egito, velho homem, de onde Deus nos tirou. Poxa, então, meus irmãos, resumindo, né, esse primeiro ponto que o apóstolo Paulo fala, não cobicemos as coisas más, para ficar na cabeça, né, a gente decorar o que Deus quer falar, a gente não pode deixar desejos antigos ou desejos que não provêm de Deus, desejos que não agradam a Deus, vontades e pensamentos que não agradam a Deus, atitudes que não agradam a Deus, prevalecerem em nosso coração e a nossa mente. Amém? Porque senão a gente vai estar disperso. Continuando aqui, ele toca em um outro tema. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber-se e levantou para folgar. Em Êxodo 32, Israel tinha feito um bezerro de ouro. Quem lembra dessa história? Por quê? Moisés, ele tinha demorado para descer do monte e o povo totalmente desatento, totalmente, né, longe assim da presença de Deus, eles falam, se a gente não está vendo Deus, se ele está demorando demais, se o pastor está demorando demais para orar por mim, porque é a pessoa do pastor que vai ter o milagre, é em nome do pastor que as coisas acontecem, o que eu vou fazer? Eu vou fazer algo que eu consigo ver, que eu consigo tocar. Eu vou correr para algo que eu consiga tangibilizar isso, que eu consiga enxergar, que eu consiga tocar, porque o milagre vai vir dessa coisa, dessa solução feita por mãos de homens.
Quando a gente acredita que a solução vem pelas mãos dos homens, estamos fazendo um bezerro de ouro. A solução, seja da área da saúde, seja na área financeira, seja qualquer for que sejam os nossos problemas, quando a gente acredita que a solução vem das mãos dos homens, estamos fazendo um bezerro de ouro. Estamos indiretamente sendo idólatras. Porque a nossa fé não está depositada nessas soluções humanas. A nossa fé tem que estar depositada em Deus, nos milagres divinos, na busca pelo Espírito Santo, na busca pela resposta em Deus. E é aí que a gente tem que estar firmado. Quer um exemplo? Olha só. Às vezes, o dinheiro escraviza muitas pessoas, né? Isso acontece. Por quê? Eu já falei isso aqui. O dinheiro ele tem poder de fazer as pessoas matar umas às outras. O dinheiro tem poder de, sabe, de escravizar mesmo, fazer a pessoa correr atrás do dinheiro, assim, sabe, como se houvesse amanhã. A gente escuta cada história, lá no nosso condomínio, inclusive, a gente escuta cada história, às vezes da pessoa, poxa, vai aumentar R$ 500, mas a pessoa vai demorar 3 horas para chegar no serviço dela e voltar 3 horas para casa, sabe? É nesse sentido, é no sentido, eu vou dizer, tolo, de buscar, talvez, uma porta aberta que, na real, Deus não abriu essa porta, mas é uma armadilha, que depois, se a gente for, a gente vai cair, vai se arrepender, por conta de escolhas que nós mesmos tomamos. E Deus não tem culpa. A gente que foi lá, a gente que fez essa escolha, a gente acreditou. Por isso que a gente sempre, meus irmãos, isso é para mim, em primeiro lugar. A cada escolha e atitude, a gente tem que entregar nos pés do Senhor. A gente tem que orar a Deus e falar, Senhor, é a sua vontade, Senhor? Porque para a gente não ter dúvida. E quando é a vontade de Deus, quando Deus está nos guiando, e alguns podem perguntar, tá, mas e se Deus não responder? Se Deus não responder, agora eu vou pensando comigo. O que eu faria se eu estou com alguma questão que eu preciso consultar a Deus e eu preciso da resposta de Deus? Primeiro, a minha vida está no altar? Segundo, eu realmente estou sendo uma pessoa de oração e busca pelo Espírito Santo, pela presença de Deus? Você vai se julgar, você vai olhar para si mesmo e falar assim, poxa, eu estou errando nisso, eu estou errando naquilo, ou nisso eu poderia estar sendo melhor, nisso aqui eu poderia estar dando um ajuste ali que, poxa, vai ser melhor. Sabe como é lindo, meus irmãos? Porque quem fala isso pra gente é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus. Quando a gente começa a refletir, olhar para si mesmo, Ele mesmo vai falar pra gente, se a gente está com o coração sincero, Ele mesmo vai falar pra gente, vai nos instruir o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa melhorar, debaixo do amor dEle, debaixo da graça dEle, Ele vai fazer a gente se constranger naquilo que a gente está errando. Então, em primeiro lugar, consultar a Deus. Redes sociais, poxa, quantas pessoas, meus irmãos, acabam sendo idólatras nesse sentido das redes sociais? Estão se perdendo, porque eu falo por mim. Às vezes, se a gente senta e olha ali um Instagram, alguma coisa, a gente fica 1 hora, a gente nem sente o tempo passar. É ou não é verdade? Né? Se a gente ficar ali, 30 minutos, se eu ficar vendo uns negócios de louvor, de música, meu Deus do céu, eu vou embora. Ou de meme, alguma coisa engraçada. Nossa, eu vou embora, eu falo porque eu sou humano também, a gente fica. Mas a gente não pode perder essa vigilância, porque às vezes é tudo assim, meus irmãos, equilibrado. Porque às vezes, se a gente está dando muita atenção aqui, para a carne ali, o nosso espírito vai diminuindo, vai se enfraquecendo. Aí às vezes Deus quer te usar naquele momento na sua casa mesmo, na nossa casa ali, num particular, com intimidade ali, quer te mostrar alguma coisa e a gente está lá, desatento, passando as coisinhas lá, né? Quando Deus vai usar alguém, a gente não sabe. Ele sabe. Mas de uma coisa a gente tem certeza. Se a gente não está ligado, ele não vai usar a gente. Disso a gente tem certeza. Se a gente está distraído, se a gente está ali se ocupando com outras coisas, a mente está cheia, né? Como que a gente vai perceber a voz de Deus falando conosco, querendo nos usar? Amém? Então, também entra aqui também a questão de relacionamentos. Meus irmãos, quantas pessoas se matando umas às outras por conta de relacionamentos, né? Buscando, assim, talvez uma aceitação sabe, é muito complicado isso. É complicado isso, essa questão de relacionamentos. Lazer também, o lazer está aqui também, quando a gente idolatra o nosso lazer, o nosso momento ali de descanso, é importante, tem que ter. Poxa, Deus descansou, não descansou? Mas
A gente não pode deixar isso tomar toda a nossa rotina. Meus irmãos, quem vai falar se é 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, vai ser o Espírito Santo no seu coração, não vai ser eu aqui, não. O Espírito Santo que vai falar, ó, isso aqui você está vendo demais, ó, isso aqui você está demais aqui, ó, cadê o joelho? Cadê a oração? Quem acusa vai ser o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, eu até anotei aqui, um ídolo é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração, acima de Deus. Às vezes, a nossa mente, né? O pessoal mais técnico aí fala que o córtex, não sei se é aqui que fica, os primeiros pensamentos ficam aqui, mas são temporários. O que é primeiro lugar agora? Poxa, agora estou no altar de Deus, pregando. Mas quando a gente está na nossa casa, nas nossas residências, descansando, enfim, às vezes, é assistir TV, legal, gostoso, é um lazerzinho, mas só assistir TV, só assistir TV. Às vezes é rede social, só rede social, rede social, passou. Aí quando você vê, você está num outro compromisso e todo esse tempo você não entregou a Jesus. Seguindo aqui, meus irmãos, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Meus irmãos, eu anotei aqui o versículo que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui. Eu acredito que ele esteja fazendo referência em Números, no capítulo 25, onde os israelitas e as mulheres moabitas, eles estavam, enfim, cometendo essas coisas, né, impuras, essa imoralidade, eles estavam cometendo tudo isso. E uma coisa que a gente não pode tirar da cabeça é: o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a gente absolutamente tudo que a gente faz com o nosso corpo, tudo que a gente faz, 100%, tudo que a gente faz vai afetar a nossa vida espiritual, quer para o bem, quer para o mal. Então a gente tem que cuidar, zelar, proteger o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Por quê? Se você está indo um pouco mais para cá, vai ter uma influência na sua vida espiritual. Se você está indo um pouco mais para lá, vai ter outra influência na sua vida espiritual, para o bem ou para o mal. E aqui, Paulo, ele não poupou palavras. Ele falou, com alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil pessoas por conta dessa imoralidade. A santidade e a sua busca é honrar a Deus em todos os momentos, até quando ninguém está te olhando. Então, normalmente, né, nas empresas, a gente fala dessa questão de ética, ou até fora da empresa a gente fala ética. Ética, todo mundo nasce, dependendo do berço que a pessoa nasce, ela tem uma ética diferente. E ética, né, aquele bom senso, né, de não querer puxar a tapete de ninguém, de não querer fazer nada que prejudique alguém, de ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa, sabe, que é ética. Mas a santidade, só Deus vê. E só Ele vai conseguir olhar para o seu coraçãozinho e medir. Olhar assim e falar, poxa, ele está buscando santidade todos os dias? Ela está buscando santidade todos os dias? Santidade, meus irmãos, é assim, sem santidade ninguém verá a Deus, assim como diz a própria palavra. E Deus, eu creio que Ele não chamou aquele povo de Israel, que, como eu falei aqui no início, não tem muita diferença com a igreja hoje em dia, que também come, enfim, das mesmas comidas espirituais e vive os mesmos milagres espirituais, não exatamente os mesmos, mas novos, diferentes, bênçãos. Mas eu acredito que Deus não chamou aquele povo, tirou aquele povo do Egito apenas para tirar, apenas para fazer o querer dele tirar, que eles não querem que viva lá. Mas ele tirou para fazer eles terem uma vida separada para ele também. Então não é só o milagre da gente ter aceitado a Jesus, ter morrido para o mundo, nascido para Deus, que é até bonito falar isso, para só sair do Egito, para a gente não viver mais o velho homem, a velha criatura, agora está tudo certo. Não. Agora a gente tem que ter uma vida separada para Ele. Então, se é uma vida separada para Ele,
a gente vive conforme o que diz as Escrituras, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não prevalece mais as minhas vontades, mas prevalece a vontade de Jesus. Então se Jesus fala que alguma coisa me acusa, eu não posso usar, eu não posso vestir, eu não posso agir desta forma porque está me acusando. E vai continuar me acusando porque a misericórdia de Deus ainda está aí. Um dia ela vai cessar. Mas enquanto a misericórdia de Deus está aí, a gente precisa dessa autorreflexão, ser ensinado, ser instruído debaixo da palavra. Isso é ter uma vida separada para Ele, em santidade, com amor. Porque você o ama. Não porque na Bíblia fala que a gente não pode mostrar partes do corpo, sensualizar o corpo. Não é porque é só mandamento. Você não faz isso porque você ama a Deus, você entendeu o propósito, você entendeu o que Jesus Cristo fez por mim e por você naquela cruz. Então, por amor a Deus, eu tenho prazer em honrá-lo. Eu tenho prazer em tirar isso da minha vida. Eu tenho prazer em bloquear isso porque está tomando minha atenção. Eu tenho prazer em agir dessa forma. Se eu era uma pessoa orgulhosa, eu tenho que ter prazer de não ser uma pessoa orgulhosa. Não é isso que me caracteriza. O Espírito Santo molda os nossos corações. O Espírito Santo, por quê, meus irmãos? Porque é tudo graça de Deus. É tudo graça de Deus. A gente, sabe, estávamos condenados com o mundo. Não havia mais esperança, não havia chance. Deus é justo, ninguém merecia o céu, ninguém merece o céu, até vir Jesus, que através de todo o amor que veio, que ele passou, que não pecou, foi caluniado. Nossa, meus irmãos, Jesus, eu já falei isso aqui, ele podia ter falado tanta coisa para aqueles fariseus, sabe? Ele podia ter subido assim, sabe? Se fosse mulher ia falar no salto, né? Mas ele podia assim bater no peito e falar assim: eu sou o cara, eu sou Deus aqui na Terra. Ele podia ter feito, sabe, maravilhas num nível que ele já fez muitos, né? Ele já fez muitos milagres, mas ele podia ter feito num nível que assim inquestionável para as pessoas, porque se ele curava, né, quem precisava ser curado, se ele dava visão para quem precisava de visão, se ele, meu Deus, se ele ressuscitava pessoas que estavam mortas, e existe versículo, estava morto, estava morta. Poxa, se isso não é o suficiente, se mesmo assim perseguiam, mesmo assim queriam matá-lo, mesmo assim eles estavam, sabe, não aguentava. Não aguentava, porque a palavra era só amor, amor, amor. Eles não conseguiram encontrar nada que afrontasse, que acusasse no sentido de falar mal, de pecar, de... Não. Nossa, ele era totalmente ali, ó, íntegro. Mas ele podia, mas ele não fez. Ele veio servir. Ele veio para mostrar para a gente que se ele que podia fazer tudo isso, quem sou eu e você para não mudar o velho homem ou a velha mulher? É muito assim, sabe? Assim, é só Deus, meus irmãos. Então, eu também não posso pensar que, poxa, se Jesus não fez, é sinal que eu não vou fazer, que eu não vou, sabe? Eu não consigo entrar em muitos detalhes, porque Deus vai falar com cada um individualmente, mas eu digo uma coisa, quanto mais próximo o nosso caráter se aproxima do caráter de Jesus e dos ensinamentos dele, a gente não vai errar. Nunca vai errar nessa questão. Porque se a gente está querendo se aproximar dele, se a gente está querendo, né, quanto mais próximo o nosso caráter se aproxima de Jesus, ele é o ideal. Não que a gente não vai errar nunca mais, mas eu digo assim, a gente está buscando isso. Não é fácil, a gente está buscando ser diferente. Por quê? Porque a gente quer uma vida separada a Deus. Não é só tirar do Egito, não é só a gente se converter, aceitar Jesus e já era. Não, a gente, calvinista predestinado? Não, a gente tem que ter uma vida separado para Deus. E, como disse Paulo, por conta disso, por conta da não separação, por conta de viver nessas questões de imoralidade, viver eu mando em mim mesmo, eu sei o que eu quero para mim, para minha vida, eu sei o que é prioridade na minha vida, 21.000 pereceram. Ele continua, e não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes.
Não tentar a Cristo, meus irmãos. Eu anotei aqui a referência que eu acredito que Paulo esteja falando, em Números 21, 4, 9, que o povo estava cansado da caminhada no deserto e começou a reclamar contra Moisés e desprezar todos os cuidados do Senhor. Aí, como consequência, vieram as serpentes venenosas e mataram aquelas pessoas. Colocar, assim, tentei a Cristo, colocar Cristo em prova, colocar à prova. Meus irmãos, Cristo precisa provar alguma coisa para nós de milagres, maravilhas e que ele é fiel? Não, porque ele já fez tudo isso e fez muito mais ainda. Ele não tem que nos provar nada. Então, sabe aquilo de. é, ah, a gente talvez pode tomar uma decisão errada, exemplo, e depois, quando a gente está numa situação complicada, a gente, poxa, Senhor, você não está sendo fiel. Poxa, Senhor, por que, que ainda está assim? Poxa, Senhor, o que está acontecendo? Deus não tem culpa das nossas decisões. A gente não pode colocar ele em prova. Quer outro exemplo? Como pode uma pessoa, esse aqui eu anotei, como pode uma pessoa cheia de pecado pedir alguma coisa para Deus? E pior, talvez até citando versículos, porventura, se um filho pedir um pão para um pai, o pai vai dar uma pedra? Existem muitos cristãos assim, meus irmãos, isso é triste. Mas pessoas que estão, infelizmente, mortas espiritualmente, porque elas não vão sair do lugar e vão continuar culpando Deus, e vão continuar colocando Deus em prova em algo que ele não precisa provar nada. Ele já provou. Ele é fiel, ele é justo, e se eu estou debaixo da vontade dele, eu tenho que ter a certeza que é permissão dele eu estar exatamente aqui onde eu estou. Que é permissão dele eu estar exatamente aqui, fazendo o que eu exatamente estou fazendo. Se eu estou debaixo da vontade dele, do querer dele, eu tenho que ter essa convicção. Não vou colocar ele à prova. É claro que ele conhece os nossos desejos, as nossas angústias, as nossas aflições. É claro que ele conhece aquilo que, poxa, Senhor, eu queria isso, eu queria aquilo, tal. Poxa, é bênção. Poxa, é porque a gente quer ter uma vida melhor, exemplo, a gente quer ter mais conforto, quer isso, quer aquilo. Mas, se eu não estou tendo uma vida santificada e separada a Ele, eu estou sendo hipócrita. Eu não estou... que me dá direito de chegar no Senhor Jesus e falar, Senhor, você tem que me provar isso, porque você me tirou lá do Egito, você fez tudo isso, você já fez milagre, já fez muito por mim, e mesmo assim você ainda tem que me provar alguma coisa. Meus irmãos, só do fato de a gente estar aqui, a gente nasceu, já acho que assim, o maior milagre que Deus já fez por mim e por você, dele ter nos escolhido desde o ventre da nossa mãe. Porque se a gente for falar aqui de probabilidade, se a gente for falar aqui, brincar, né, sobre matemática e probabilidade da gente ter nascido, os cientistas falam que é praticamente zero. Aí, probabilidade do seu pai ter nascido e da sua mãe ter nascido é mais zero ainda. Deles ter se conhecido é mais zero ainda. Pega lá toda a sua árvore genealógica até você estar aqui. Isso é um milagre. É um milagre a gente ter aqui. E o que a gente está fazendo das nossas vidas, não coloquemos o Senhor Jesus em prova, em xeque. A gente tem que orar a Ele, a gente tem que buscar a Ele e ter a certeza que Ele cuida de nós. E Ele vai cuidar. Não é para a gente se desesperar. Não é para a gente ficar preocupado, ansioso por coisa alguma, por dia de amanhã, o que a gente quer vestir e tal. Não é para a gente ficar preocupado. Por quê? Isso vai tomar o primeiro lugar, isso vai fazer a gente se distrair, isso vai fazer a gente ter atitudes do velho homem, da velha mulher, isso vai fazer a gente pensar em coisas, desejar coisas que não agradam a Deus, e dali é só ladeira abaixo. E é tudo o que Deus não quer. Continuando, meus irmãos. Agora, ele chega aqui no versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Meus irmãos, a partir do momento que a gente tem fé em Jesus, em Deus, a gente tem que fazer Ele governar a nossa vida. Então, a gente tem que deixar Ele governar a nossa área das finanças, governar a nossa área da saúde, governar a nossa área espiritual, governar tudo. A gente precisa deixar, sem murmurar. Porque aqui vai ter um perigo, meus irmãos. O que acontece na murmuração, anotei novamente aqui em Números,
Se fosse listar aqui, é o que eu peguei bastante números, mas se fosse listar aqui as murmurações daquele povo que toda a igreja conhece, Números 14 e 16, né? Que aquele povo não parou de murmurar. A murmuração, mesmo não murmurando diretamente contra Deus, mas contra a nossa realidade e contexto, que isso é preocupante porque quando a gente está aqui, tem fé que Deus quer a gente aqui e Deus quer a gente aqui, poxa, a gente não precisa falar mal de Deus para murmurar. Se a gente está insatisfeito aqui, onde Deus quer que a gente esteja aqui, a gente está murmurando. Meus irmãos, como eu falei, né? Deus já fez muito por nós e faz todos os dias. E Deus cuida de nós todos os dias. O coração que murmura perdeu a confiança em Deus há muito tempo. Comparar a nossa vida, que é essa vida que Deus nos deu, com a de qualquer outra pessoa, famoso, enfim, também a gente está murmurando. Questionar situações que nos encontramos enquanto estamos debaixo da vontade de Deus, estamos murmurando. Reclamar de tudo, nada está bom. Reclamar de tudo. Criticar, talvez, igreja, liderança, enfim, criticar tudo. Isso também é um tipo de murmuração. A gente tem que orar pelos nossos líderes, orar pelo pastor, pelos pastores da igreja, pela pastora. A gente precisa dar forças, meus irmãos. A gente não pode ter uma mentalidade pessimista. A gente não pode ter uma mentalidade que só porque eu estou vendo vermelho aqui, vermelho aqui, vermelho aqui, vai ser tudo vermelho? Não, a gente não pode ter uma mentalidade negativa, pessimista, a gente não pode, porque senão a gente vai acabar murmurando. E se a gente murmura, o que a gente vai estar cometendo? Pecado. E como disse aqui, inclusive, aquele versículo, né, que o pastor Marivaldo leu no culto de ensinamento, se você for guardador de toda a lei e porventura cometer um pecado, um delito, você será culpado de toda a lei. Então, é pecado. Então a gente não pode murmurar. Aí eu vou tocar num ponto um pouco mais específico, que é uma diferença entre a murmuração contra Deus, contra a nossa situação, nosso contexto, enfim, reclamar daquilo que Deus já nos deu, que Deus já está cuidando, enfim, e levar a dor a Deus. Os irmãos lembram do exemplo de Ana, em 1 Samuel 1? Poxa, Deus, ela derramou a sua alma, eu até anotei aqui. Eu não vou ler a passagem para vocês, mas os irmãos conhecem. Ela derramou a sua alma diante do Senhor. Salmos de Davi. Poxa, também. Muitas orações levando a dor a Deus. Não era murmuração. Porque o coração deles não mudaram. Eles não fecharam o coração. Não teve atitudes como o povo de Israel teve nessa passagem. Que começou a acusar Deus. Lembrar do Egito. Lembrar das coisas ruins. Lembrar da antiga vida, de como vivia, como agia, como pensava. Começaram. Então é diferente quando a gente leva a nossa dor a Deus, e Deus com certeza acolhe, assim como foi com Ana, assim como foi com Davi, Abacuque, enfim, as orações de Daniel. É bem diferente da murmuração. Então, meus irmãos, falando com todo o amor do mundo, não vamos murmurar. Não vamos, reclamar. Não vamos estar debaixo de, perder a confiança em Deus. Porque a nossa realidade, quem cuida é Deus. Quem cuida do nosso amanhã é Deus. E se estamos debaixo da vontade dEle, Ele pode ter certeza que Ele não vai deixar faltar nada, Ele vai continuar cuidando. Amém? Quem vive murmurando deixa de entregar o que Deus já fez, porque está insatisfeito e talvez pode até estar preso ao que não aconteceu ainda. E, como diz a palavra aqui, terminando, o apóstolo Paulo, pereceram pelo destruidor. Então, meus irmãos, não compensa. Não compensa. Não compensa a gente cobiçar coisas más, desejos antigos. Não compensam a gente fazer para nós ídolos que tomam nosso tempo, que a gente coloca em primeiro lugar do que devia ser o lugar de Jesus.
não nos compensa a gente ser imoral, não nos compensa a gente tentar a Deus, porque ele não precisa nos provar mais nada, ele já provou o que... Tudo, a Bíblia é a maior prova de amor que Deus já fez por nós. Então, não seremos hipócritas se a gente não está tendo uma vida com Deus, se a gente não está buscando uma vida de oração, não podemos estar pedindo para Deus alguma coisa, porque quem nos dá esse direito? A gente não tem comunhão com Ele. Como que Ele vai fazer um milagre, alguma coisa, se a gente está buscando ainda o velho homem, a velha mulher? Continuando, ele finaliza. Ora, tudo lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, Ele dará também um escape para que possais suportar. Uma conclusão aqui do apóstolo Paulo, ele quis dizer que não é porque o povo de Israel errou, não é porque o povo de Israel murmurou e idolatrou, não é porque o povo de Israel ainda tinha saudade do Egito, tinha desejos que não agradavam a Deus, não é porque eles fizeram tudo isso que a igreja de hoje tem que cometer os mesmos erros. Ele está falando aqui num sentido de alerta, para a gente não perder a comunhão com Deus, para a gente não se desligar do céu, para a gente não estar distraído com muitas coisas que acontecem e cercam as nossas vidas. Às vezes, em momentos de angústia, de aflição, Deus quer que a gente ore, Deus quer que a gente dobre os joelhos e ore. Não é para a gente estar distraído. Quando a gente precisa orar em momentos de felicidade e também orar em momentos de aflição. Mas existem muitas coisas que vão tomar o seu tempo, que vão querer tirar a sua atenção de Deus, a nossa atenção de Deus. Vai ter muitas coisas. A gente sai aí fora, tudo é entretenimento, por exemplo, celular, TV, tudo é entretenimento. Se a gente fica lá, fica 1, 2 horas, nem sente tempo passar. Então, meus irmãos, a responsabilidade de vigiar é nossa. E a fidelidade de cuidar é de Deus. Se a gente está debaixo da graça dele. 3 pontos que eu anotei aqui, para a gente concluir. Toda tentação é humana, como disse aqui o apóstolo Paulo. Ou seja, você não é exclusivo. Está difícil só para você, exemplo. Eu tenho as minhas dificuldades, os meus problemas, mas toda tentação é humana. Acontece com todos os nossos irmãos. Tem coisas que até é pior, né? Não sei. Mas todo mundo passa por isso. Todo mundo tem que matar a carne. Todo mundo mata um leão por dia. Todo mundo tem dificuldade. Isso é complicado. O que eu só não posso é achar que não tem esperança para mim porque está vindo uma tentação em cima de mim ou alguma angústia para cima de mim. O que eu vou fazer? Eu vou pelejar com Jesus? Eu vou me acovardar? Qual vai ser a minha atitude? Segundo, Deus conhece o nosso limite. Como ele falou aqui, né? Não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Ele sabe o nosso limite, ele conhece o nosso limite. Ele não permite tentação alguma que a gente não possa suportar. E a terceira certeza que ele nos dá nesse versículo é: Deus, nessas situações, ele sempre nos oferecerá um escape. Ele sempre nos oferecerá uma saída. Mas se a gente não estiver em comunhão com Deus, se a gente estiver, talvez, de cabeça cheia, se a gente não estiver alimentando o nosso Espírito Santo, a gente não vai conseguir perceber essa saída. A gente não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Isso acontece todos os dias. E eu penso que a saída talvez nem seja a fuga dessa tentação, ou a fuga desse problema, dessa angústia. Mas quem sabe a saída seja uma oportunidade da gente orar mais naquele momento. Quem sabe a saída seja uma oportunidade da gente fechar o olho e falar: Senhor, a situação é essa e eu vou fechar meu olho a partir de agora e entregar tudo nas suas mãos, porque eu confio em você. E com amor, não vou ficar angustiado pelo dia de amanhã, ansioso pelo dia de amanhã, porque eu estou confiando cegamente em ti. Quem sabe o escape não é esse? Não é uma atitude que a gente tenha que ter
Ó, vocês podem ter certeza, depois de uma dessas, talvez você fique até em paz depois. A gente fica até em paz depois. A gente fala, poxa, vou assistir aqui um Pernalonga. Eu falo de assistir porque eu gosto muito de assistir. Mas gosto muito de assistir coisas infantis, meus irmãos, porque são leves, não tem ideologia, sabe? É coisas leves, engraçadas. Os irmãos já sabem, me conhecem. Então, meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração, para os irmãos meditarem, é essa. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao versículo 13. O apóstolo Paulo, eu tenho certeza que ele não falou aqui com o intuito de acusar alguém, porque ele também é humano, ele também é falho, também... Se a gente for falar do histórico do apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo fez? Ele perseguiu os crentes, ele matava, ele ia atrás, ele, sabe, em quê? Por zelo à lei que ele acreditava. Na cabeça dele, ele não estava errado. E quem seguia as leis, os fariseus, os saduceus, ele não estava errado. Até que Jesus apareceu para ele e deu um novo propósito. Tirou ele do Egito. Deu um novo propósito. Falou, agora você vai ter uma vida separada. Não vai ser mais você que vive. Cristo vai viver em você. Né? Jesus falando para ele, eu vou viver em você agora. Deixa eu governar a sua vida. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Vamos deixar Jesus governar as nossas vidas. Vamos largar, sabe, meus irmãos, assim, de verdade. Se a gente, fechar o olho, assim, entregar mesmo, separar um momento ali de oração, uma oração mesmo, não é aquela conversa com Deus, Senhor, manda o ônibus rápido, Senhor, abençoe minha ida ao trabalho, volta em nome de Jesus, tal. Não, vamos separar, sabe, um momento com Deus, porque, meus irmãos, tudo aí fora, assim como foi com aquele povo de Israel, coopera, trabalha para a gente desviar o foco. Então, que a gente esteja vigilante, que a gente esteja em oração, que a gente esteja atento. Por quê? Porque quando essas coisas acontecerem, as tentações virem, vocês podem ter a certeza. Como viver puro num mundo que tudo aí fora coopera para você pecar, para você errar? Como viver em santidade? Como viver com comunhão com Deus se tudo te distrai? É uma guerra, meus irmãos, que assim vai muito além. Uma guerra espiritual que vai muito além. É para a gente, sabe? Eu creio, meus irmãos, que era para a gente estar olhando assim para um e para outro, falando, tá com angústia no coração, Deus precisa curar esse irmão, essa irmã, em nome de Jesus Cristo, sabe, com autoridade, com o Espírito Santo, meus irmãos, porque não prevalece o que a gente quer, com o Espírito Santo nos guiando e nos direcionando, a gente falando com autoridade para o enfermo, em nome de Jesus, seja curado e ele ser curado, em nome de Jesus, essa situação vai ser mudada, essa situação, pronto, aí Deus abre uma porta. Em nome de Jesus, cegamente eu acredito em Jesus, eu acredito que, sabe, é para a gente estar assim, meus irmãos, todos os dias, para a gente ter forças todos os dias. Por quê? Se a gente colocar um pezinho aqui, aí já era. Aí a gente perde a direção. Aí, novamente, a gente acaba caindo em problemas que nós mesmos criamos, em nós mesmos, covas que nós mesmos abrimos, né? E dor de cabeça, mais dor de cabeça. Então, meus irmãos, é isso que o Espírito Santo quis falar com a igreja hoje. Quero aqui agradecer aqui a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Passarei aqui agora o microfone ao presbítero Mateus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém? As palmas agradecem o nome do Senhor.